Salve, salve, pessoal! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito, porque a gente fala muito sobre Flamengo por aqui. Claro que eu quero falar sobre essa história do pênalti à la Arrascaeta, né? Estava assistindo, como sempre, ao programa Posse de Bola no UOL e essa pauta entrou em questão para justificativa, né? Para um pênalti mal marcado para o Palmeiras no jogo contra o Sporting Cristal na última quinta-feira pela Copa Libertadores da América. Veja, para mim o Arrascaeta não pode ser culpado por algo que ele estava a 500 quilômetros de distância do Allianz Parque. Então, assim, uma coisa é analisar o pênalti marcado pelo árbitro na partida entre Sporting Cristal e Palmeiras, repito, num lance que foi chamado pelo VAR. E não foi absolutamente nada em cima do lateral esquerdo, Arthur. Então eu acho que não existe correlação nenhuma, até porque, se a gente for pegar um exemplo, eu vou usar um exemplo só de um pênalti pessimamente marcado para o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista, do ano passado, entre São Paulo e Palmeiras, um lance que o Vitor Roque cava claramente para cima do Arboleda e o árbitro, no caso Flávio Rodrigues de Souza, acaba anotando um pênalti inexistente para o time da casa. O jogo foi disputado naquela ocasião no Allianz Parque. Então o Palmeiras também tem seus piscineiros, né? Não estou falando aqui que o Arrascaeta seja, para mim até não foi pênalti naquele jogo entre São Paulo e Flamengo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, em cima do Arrascaeta, e tá tudo certo. Agora, o Arrascaeta não pode ser utilizado para esta narrativa de que o Palmeiras teve um pênalti bem marcado a seu favor no jogo contra o Sporting Cristal. Vou falar mais sobre isso nesse vídeo, que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Aponte agora a sua câmera para o QR Code que aparece aqui na tela e você será direcionado para a capa do site da BandBet. E aí você vai clicar no botão do Brasileirão Série A e você terá acesso, claro, às melhores odds do mercado para o jogo entre Flamengo e Bahia às 7h30 da noite neste domingo no Maracanã. E é evidente que a BandBet, como sempre, terá super odds para você, exclusivas e imperdíveis para esse grande jogo. A expectativa é de um grande jogo no Maracanã. O Bahia é uma equipe que se propõe a jogar futebol, muito bem treinada, aliás, pelo técnico Rogério Ceni, então a expectativa é de que seja um grande jogo. BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Então eu quero entrar nessa história, tenho amigos que participam lá do Posse de Bola, vários aliás, mas eu discordo da utilização desse termo, do pênalti à la Arrascaeta, para definir um pênalti mal marcado para o Palmeiras. E acho que a coisa transcende um pouco a imprensa, né? E parte também para a própria Leila Pereira, que diz que não reclama. Ela falou isso, e é importante contextualizar, ela falou isso no jogo, após o jogo, em que o Palmeiras foi escandalosamente favorecido contra o São Paulo, no Campeonato Brasileiro do ano passado, uma vitória de virada por 4-2, por 3-2, melhor dizendo, no Morumbi sobre o time tricolor, num pênalti claramente anotado, né, pelo Alan no Tapia, que não foi marcado por Ramon Abate Abel. Ramon Abate Abel, que dias antes amarrou o jogo no Maracanã entre Flamengo e Cruzeiro, um empate por 0-0, e não marca um pênalti daquele na partida citada, né? E aí, logo depois do jogo, curiosamente antes de um Flamengo e Bahia, o José Boto cospe marimbondo, né, em relação à arbitragem do Ramon Abate Abel, que chegou a ser suspenso e tal. E depois, no dia seguinte, a Leila Pereira veio a público para falar que não reclama de arbitragem. Bom, para mim isso está errado. A partir do momento em que, por exemplo, depois do clássico entre
Corinthians e Palmeiras no último domingo, empate por 0-0, a Leila Pereira concorda, né, com uma publicação na rede social do Palmeiras, em que o Palmeiras reivindicava um pênalti não existente do Gabriel Paulista sobre o jogador Sousa. Então, peraí, ela pode até não falar no microfone, não falar em on, mas que há reclamação sistemática por parte do Palmeiras em relação a supostos erros de arbitragem, isso há e muito. O Palmeiras é o clube mais chorão hoje do futebol brasileiro. Isso acontece, tá? E também acontecem provocações ao Flamengo por meio da rede social e também por meio de entrevistas da Leila Pereira, quando, por exemplo, ela fala sobre Flamengo sendo o Real Madrid da Shopee, numa indireta ao presidente BAP, que em nenhum momento falou que o Flamengo é o Real Madrid das Américas. Pelo contrário, ele falou que gostaria de fazer com que o Flamengo fosse o Real Madrid das Américas. Ora, Leila Pereira, nem palmeirense você é. Você é torcedora do Vasco da Gama, você é do Rio de Janeiro, assim como eu, e não tem problema nenhum você torcer para o Vasco, para quem você quiser. Agora, pare um pouco de forçar a barra, né? Esse discurso, aliás, de contra tudo e contra todos, que é frequentemente repetido pelo Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, cola muito bem com o torcedor palmeirense. Eu fico muito à vontade para falar sobre isso, porque eu moro em São Paulo. O torcedor do Palmeiras tem crise persecutória, né? Até por causa da história do Palmeiras, um clube que foi muito perseguido quando era Palestra Itália, aliás, na época da Segunda Guerra Mundial. Então, o torcedor do Palmeiras, desde então, isso nos anos 40, em 42, o Palestra Itália vira Palmeiras, se sente perseguido, né? E aí vem esse discurso adotado de contra tudo e contra todos, que eu acho que não deveria colar e eu acho que serve de cortina de fumaça para atuações muito ruins do Palmeiras recentemente, inclusive no jogo contra o Sporting Cristal. Não me iludo, não acho que o Palmeiras, por meio da sua rede social, vá criticar a atuação do técnico Abel Ferreira, mas a manutenção de um técnico não é necessariamente a receita do sucesso. O torcedor do Palmeiras já não cai muito nesse discurso, não. Existe uma parte mais consciente da torcida do Palmeiras que cobra atuações melhores da equipe treinada por Abel Ferreira. Aliás, convenhamos, né? Com 2 a mais, o Palmeiras não conseguiu fazer absolutamente nada no clássico contra o Corinthians. Estarei sempre atento a essas questões envolvendo o extracampo. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.